Graça e paz, meus amados irmãos, é com muita alegria que eu quero falar para vocês, divulgar aqui no meu canal o lançamento do meu livro chamado Depois do Sim. 31 orações para você fazer para que possa ter um relacionamento saudável, para você orar antes e depois do sim. É isso mesmo, é um manual de oração e lançamos na data de ontem, no dia 11 de agosto de 2026 de forma digital e em breve já ter de forma física. Esse livro nasceu de um período de busca a respeito da oração e da experiência que nós temos cuidando de famílias, né? E ali elencamos algumas das questões que sempre nos apresentavam no gabinete, seja e no aconselhamento pastoral, até mesmo antes de eu me tornar pastor, já tinha essa questão desse desafio que as pessoas traziam pra gente, pediam o nosso apoio, meu e da minha esposa, e com isso colocamos essas orações para essas áreas que julgamos importantes. Então, são 31 orações, 15 antes de dizer o sim e 16 após dizer o sim. Talvez você já casou e teve questões que você não tratou, que estaria nas 15 primeiras orações. Outros que estão aqui se preparando para o casamento, talvez passou por um término de um relacionamento, passou por uma traição, está precisando talvez de cura emocional. Como vou ler isso na Bíblia? Então, temos essas questões. Então, vou dar um exemplo para você. No dia, vamos pegar aqui, antes do sim, dia 4. Como orar quando a solidão e a carência apertam? Dia 6. Como orar para superar um relacionamento que terminou? Dia 10. Como saber se é a pessoa certa para mim? Dia 13, como estabelecer limites e preservar a pureza. Dia 15, como orar antes de dizer sim. Eu não falei o primeiro dia, né? Como orar pelo desejo de viver um relacionamento. E vamos lá depois do sim. Dia 16, como orar para Deus permanecer no centro do casamento. Como orar para ter um casamento feliz e saudável. Dia 17. Vamos lá. Dia 18, como orar para manter o amor depois de anos. Vamos pegar aqui dia 27, como orar quando os problemas financeiros atingem o casamento. Dia 22, como orar e proteger o casamento da infidelidade. E aí no dia 23 como orar quando a confiança foi quebrada, então teve uma traição ou algo do tipo. Como eu devo orar? Será que tem esperança para o meu casamento? Será que eu consigo viver um recomeço? Então, vamos enxergar isso com base bíblica. E nesse período meu de oração, nesses últimos anos, identificamos, pelo menos um princípio na oração, que seria os 4 A's. Que você primeiro precisa adorar o Senhor, depois você vai se arrepender dos seus pecados. Bom, mas eu não errei. Sempre tem. Vamos olhar pela palavra do Senhor. Talvez não você, mas talvez a sua família, alguém antes de você. E eu vou te explicar um pouco mais a respeito disso. Depois você vai agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele já fez pela sua vida, o quanto que Ele é bom, até mesmo agradecer aquilo que Ele já respondeu ou que vai responder. E por fim, o 4, onde você vai apresentar a demanda da sua vida, então daquela área da sua vida. Então vou dar exemplo, a oração de Daniel. Daniel, ele ora e se arrepende pelos pecados de Israel. Primeiro ele adora o Senhor, depois ele se arrepende. Depois de se arrepender, ele vai e faz a solicitação. Neemias, para a reconstrução, ele ora ao Senhor. Primeiro ele se consagra ali, jejum, tá ali. E nesse pedido de oração ele começa a exaltar o Senhor. Depois ele se arrepende, depois ele apresenta o seu pedido. A oração do Pai Nosso é: Pai Nosso, santificado é o teu nome. Então, ou seja, adoração primeiro. Entende? Lá na oração do Pai Nosso tem o que? Perdoar os nossos pecados. E também tem a apresentação. Mas esse manual, você vai começar dessa forma. A sua oração vai passar por esses 4 A's. E como tem estruturado esse manual? Ele começa da seguinte forma. Você aquela área que você necessita de oração, e aí você vai apresentar a sua vida, a sua situação como está ali, vai ter um norte do problema, do desafio que você está passando, depois a base bíblica, e essa base bíblica pode ser uma promessa de Deus, onde você vai orar a promessa de Deus, e a Bíblia vai dizer: pedis não recebeste porque pediste mal. Nós precisamos, a oração que é respondida é aquela que está de acordo com a vontade de Deus. E como é que vai estar de acordo com a vontade de Deus? Pela palavra do Senhor, que Ele já deixou escrito, entende? E aí então você vai na base bíblica, depois você vai se aprofundar nessa base bíblica, juntando o desafio da sua vida.
Depois disso, e aí sim, a gente vai classificar como uma promessa ou como um princípio, e depois a gente vai orar em cima desta promessa. Fala, Deus, o Senhor prometeu isso, isso, isso. Ou, Senhor, conforme a tua palavra, diz isso, isso, isso. Então, que eu possa, por exemplo, situação de um divórcio, talvez o espírito de divórcio está ali, seus pais foram divorciados, seus avós, e está vindo sobre a sua vida. E você vai orar aqui, Senhor, tua palavra diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Que não permita que isso aconteça na minha casa. Entra com restauração, tende misericórdia, entra com a tua graça. E aí você apresenta o seu Senhor conforme a palavra do Senhor. E aí, vamos dar, desculpa falar, muito aí é um vício de linguagem. E aí daí você vai apresentar isso ao Senhor conforme a promessa. Mas tu és bom, adora o Senhor, exalta o Senhor. Entende? Mas eu agradeço pelo tempo casado, que está até aqui. E aí você fala, Senhor, entra com restauração. Se erramos, se pecamos, nos perdoa. É claro que dentro desses 4 A's, talvez você possa adorar o Senhor, pedir ao Senhor, mas sempre busque na sua oração você adorar o Senhor, se arrepender, porque sempre temos pecado. A gente costumamos dizer que o outro que errou conosco, mas sempre nós erramos diante de Deus. A importância de você se arrepender, a importância de você adorar o Senhor, porque Ele não é um garçom para me atender. Eu que dependo dele, não é Ele que depende de mim. A importância de eu adorar o Senhor, saber entrar na presença do Senhor. E você vai com isso, você vai conseguir entrar com confiança diante de Deus. Hebreus 4, do 14 ao 16 diz, cheguemos, pois, ao trono da graça, para que possamos alcançar, com confiança, para que possamos alcançar misericórdia. Então você tem que entrar com confiança, e você entra com confiança através da palavra do Senhor. Bem? E assim, você vai seguir esse norte desses 7 partes, é dividido em 7 partes ali da sua vida, classificando o momento que você está passando, e dentro dessas 7 partes, a última é a oração dentro dos 4 A's, apresentando. Estou muito feliz que esse livro, esse material, possa ser um instrumento para abençoar a sua vida, sua casa, sua família, ou um instrumento evangelístico. Às vezes alguma amiga sua, um amigo seu está passando esse desafio no casamento, na sua vida sentimental, você, poxa, essa pessoa é tão bacana, mas não sei por que ela não consegue ter um relacionamento saudável, não sei por que sempre ela tá sozinha, tá solteira, ou ele tá solteiro, não sei o que acontece. Então, que essa pessoa vai aprender a orar para a sua vida. Então, por exemplo, tem pessoas que colocam muita expectativa no outro e não em si, pessoas que precisam entender o seu valor. Tudo isso a gente vai ver na palavra do Senhor. E esse material, amados, e não tem como ser de oração, ser base na palavra do Senhor. Então, nós oramos as promessas do Senhor. Jesus Cristo diz, eu sou a videira verdadeira e vós são os ramos, né? Estão enxertados na videira. E ele vai falando mais para frente o seguinte, se vós estáis em mim, pedirão o que quiseres e eu vos farei para que o Pai seja glorificado no Filho e o Filho no Pai. Quando eu estou em Cristo, eu sei o que Cristo tem para a minha vida, assim minha oração vai ser respondida. Não são todas as orações que vão ser respondidas, mas aquelas estão de acordo com a vontade do Senhor. Por isso que eu preciso buscar na palavra do Senhor as promessas do Senhor. E essa é a base, na palavra do Senhor, você vai perceber que tem versículos ali da palavra do Senhor te dando embasamento para você orar, te dando autoridade para que você possa apresentar diante de Deus essa oração. E também eu peguei alguns livros aqui como base. Então, na parte emocional, eu peguei aqui, né, do Goleman, esses 2 livros dele, maravilhosos, tá? Eu tive aula com o Goleman quando eu fazia pós de neurociência, lá da PUC, do Rio Grande do Sul, né? Eu tive aula com o Goleman. E eu também peguei esses outros materiais aqui, que são livros bons que nós usamos aqui no nosso ministério. Então, isso aqui foi muito bom, como base, porque os homens fazem sexo, as mulheres fazem amor. Um dia eu posso gravar um vídeo explicando um pouco mais. Esse livro do pastor Cláudio Duarte é uma benção, tá? E é um livro de oração. Aqui, ó, 7 orações poderosas da Storm Martin. Esse livro aqui foi muito bom de oração. Um livro maravilhoso sobre mudança e mentalidade do bispo J.B. Carvalho, da Igreja Cristo às Renações, né? Da ICN de Brasília. Tem no Brasil todo essa igreja. Muito bom esse livro, tá? Maravilhoso, te indico demais. Pastor José Gonçalves, que é uma benção, né? E eu tenho outros livros, né? Eu não peguei aqui, mas o Casados Felizes do Hernandes Lopes é muito bom. E é um livro maravilhoso. Homens de Oração, do pastor Hernandes Lopes. Eu tenho outro e alguns que estão aqui atrás, tá? Que vai servir como base, que tem nos aprimorado ao longo dos anos, buscando ao Senhor e lendo
Então, livros que têm nos edificado muito, principalmente nessa parte da oração. Eu diria também, por exemplo, Em Honra ao Espírito Santo, Como Ser Guiado pelo Espírito Santo, Bom Dia Espírito Santo, do Benihim, ele está por aqui. Enfim, alguns outros materiais que nos dá base, conhecimento e crescimento para que possamos estar servindo melhor no reino. Amém? Então, que esse livro, o Depois do Sim, possa ser um manual para a sua vida. E ele esgota? Não, pelo contrário, ele possa ser um start para que você possa estar aprendendo a orar as promessas de Deus. Aproveitando, acompanhe aqui no nosso canal, onde cada dia dessas orações vai ter um vídeo para cada dia, orando, explicando. Eu vou buscar agora para poder gravar dentro do computador aqui, dentro de uma plataforma, para que você possa ver o livro e a gente possa estar orando. Amém? Vou deixar o link aqui na descrição, para que você possa ter acesso a esse livro. Valor super acessível de lançamento. Você pode até parcelar, mas o valor é um lanche. Mas é uma forma de ser uma semente para o ministério e a forma de você lançar essa semente nesse ministério, que também vai abençoar a sua vida. Eu creio que vai multiplicar muito no ganho emocional, espiritual da sua vida. E que também possa ser um instrumento evangelístico. Tem alguém passando por uma dificuldade no relacionamento, no casamento, no noivado, no namoro, alguém que sofreu muito no relacionamento e acabou de romper, falou, acabou minha vida, indica esse material, esse livro que vai ser bênção para essa pessoa. Tá bom? Graça e paz. Deus abençoe sua vida. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. E também compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que essas pessoas também possam ser edificadas. Até o próximo. Tchau, tchau.